Bom dia, sejam bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Vamos iniciar nossa manhã nessa vibração tão gostosa, né? Todos juntos, vamos ligando os nossos corações, aquilo que temos de melhor, porque assim a gente consegue ser um pontinho aí de luz aqui na Terra, né? Um pontinho de paz, de harmonia, aquilo que a gente sempre precisa. E sempre que a gente faz essa conexão, a gente está próximo, mais próximo dos nossos amigos espirituais. Então, a gente consegue fazer esse movimento do bem. Vamos aos recados da manhã, tem bastante recado. Vou ser bem rápida, mas tem bastante coisa acontecendo. Como vocês sabem, né? Agora no fim do ano a gente tem os nossos eventos. Hoje estamos tendo lá a nossa feira. Então, quem quiser já comprar o presentinho de Natal, já compra, para que a gente consiga arrecadar os recursos. Por quê? Agora, no fim do ano, a gente fornece 4 cestas para cada uma das nossas assistidas. Por quê? A gente para a assistência social e volta só em fevereiro, né? Fevereiro para março, eles começam a arrecadar novamente e continuar. Então, a gente entrega as 4 cestas. Por isso, a gente faz essa campanha extra. Todos os recursos são sempre revertidos, então, para nossa, principalmente para a nossa assistência social. Hoje, a gente tem bolo de pote. Então, quem tiver interesse, já leva a sobremesa. E essa semana, no dia 29, a gente tem o chá. Quem não comprou convite, ainda temos convite. Então, passa lá na livraria, compra o convite. A partir das 14 horas, é bem, né, um evento bem agradável, com música, com bingo. Então, é bem gostoso aí para quem pode participar. O Grupo Arco-Íris está fazendo uma ação entre amigos, com uma cesta muito bonita, com artesanatos, pano de prato, toalha, tudo bordado pela nossa equipe. É baratinho, custa R$10 aí o número, quem puder contribuir. E depois a gente geralmente faz o sorteio aqui no domingo. Tá bem? Qualquer dúvida, Elaine, eu não consigo trazer o mantimento, é muito pesado. Passa lá na livraria, já pega o número do Pix, pode fazer a contribuição também pelo Pix, que é o nosso CNPJ, que aí é uma forma da gente ajudar. Ok? E quem não puder, às vezes a gente está numa situação que não consegue contribuir, aproveitem aí o Evangelho, vibrem bastante para que a gente possa ter força, fé, coragem e recursos aí para continuar atendendo as nossas assistidas. Vamos então aos trabalhos dessa manhã. E aí a gente tem hoje como palestrante o Celso Santos, que muitos já conhecem, nosso amigo aí de longa data, e ele vai responder ou vai provocar, Celso? Provocar, né? Ele gosta de nos provocar, para a gente sair da zona de conforto. E a pergunta é, o que é fé? Bom, a prece, a leitura é a Paula, a leitura do Evangelho e a prece, a mensagem é a Marlene e as vibrações o Rubens. Tá bem? E todos nós vamos participar do nosso Evangelho. Bom dia a todos. Mensagem de Justiça Divina de Emmanuel,
Psicografia de Chico Xavier, capítulo 20, Missões. Atende de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou. Na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria o engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então vamos fechando nossos olhos, nos preparando para a nossa prece. Vamos lentamente respirando e inspirando. Respirando e inspirando. Abrindo levemente a boca para sair o ar, sentindo esse ar já trabalhado aqui no Paz e Amor, para nos preencher em forças, expirando a dor, a angústia, a aflição, respirando a fé, respirando a dor e a aflição. E assim oxigenando o nosso cérebro, para nós agradecermos a Deus as aflições, as angústias, porque são remédios para o nosso espírito. E agradecermos a esse remédio para a cura do nosso espírito. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a Deus, querido Pai Maior, por mais uma oportunidade de estarmos pensando, refletindo junto e nos melhorando. Assim seja. Pessoal, bom dia. Dá para melhorar, não? Vamos começar de novo. Bom dia. Bom dia. Boa. Bom, como já foi anunciado, hoje falaremos sobre um tema importante que é a fé. Existe até uma frase muito conhecida no meio religioso que diz que a fé é capaz de remover montanhas. Mas o que é fé? Para muitos, fé é a certeza que alguma coisa vai dar certo e que no final ficaremos felizes. Para outras pessoas, fé é a certeza que Deus irá sanar todos os problemas. Mas graças ao conhecimento trazido por Jesus há mais de 2000 anos, entendemos que fé não é acreditar que Deus nos dará tudo aquilo que pedimos. Fé é acreditar que conseguiremos conquistar tudo aquilo que precisamos.
Sim, porque somos espíritos imortais, milenares, que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. E aqui estamos para sairmos desta experiência melhores do que quando aqui chegamos. Precisamos entender que fé é esta força que motiva, que incentiva, que estimula o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir. Por isso não cabem mais frases que dizem: eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Mas quantas vezes a criatura não se melhora e espera melhoras? Quantas vezes nos pegamos dizendo: eu tenho fé que as coisas irão mudar, mas nós mesmos não mudamos e esperamos mudanças. Recordando Einstein, ninguém consegue resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E infelizmente são muitos de nós que permanecemos com as mesmas atitudes, desejando resultados diferentes e melhores. Para isso precisamos entender que a fé não se impõe e nem se prescreve. Cada um de nós alimenta, reforça esta confiança, pois todos nós somos espíritos que reencarnamos para sairmos daqui vencedores, diante de tantas vezes que já retornamos derrotados por nós mesmos. Mas infelizmente são muitos ainda aqueles que se apegam dizendo: a minha fé em Deus será capaz de me dar tudo aquilo que eu desejo. Para Deus não há escolhidos, excluídos. Deus nos ama da mesma forma e nos dá as mesmas possibilidades de crescimento. Então, por que nem todos alcançam o objetivo da perfeição moral? Porque nem todos depositam nas próprias vidas a intensidade, a profundidade do esforço, do trabalho, do foco, da perseverança? Porque são muitos aqueles que ainda se pegam dizendo: o que eu fiz para Deus para merecer isso? Alguém daqui já ouviu isso? Como se tivéssemos um Deus punitivo, um Deus vingativo. Nos esquecemos que Deus nos ama e que nos dá sucessivas oportunidades de esclarecimento. Estamos aqui com plenas condições para despertarmos a consciência, mas para que isso aconteça, precisamos abandonar as dependências, os velhos conceitos, os velhos hábitos, as velhas crenças. Quantos são aqueles que ainda se pegam dizendo: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus? Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Agora os encarnados. Alguém daqui já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Levanta a mão, por gentileza. Olha, mas não foi Deus que entregou a nossa vida em nossas mãos? E por que queremos devolver? Quantas vezes não aproveitamos as oportunidades concedidas? Somos nós aqueles que optamos em ficarmos só pedindo e esperando, quando reencarnamos para trabalharmos e progredirmos. Somos nós, autores do livro de nossas vidas. Todos os dias recebemos uma página em branco, acompanhada da caneta da responsabilidade, e cabe a cada um de nós escrevermos as nossas melhores histórias. Mas são muitos aqueles que ainda se pegam dizendo: quando Deus quiser, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Alguém daqui já ouviu isso? Mas a frase correta deveria ser: quando Deus quiser, ou quando você fizer. Sim, porque Deus quer. Deus espera que cada um de nós alcance a perfeição moral quanto antes. Mas para alcançarmos esta perfeição moral, depende de Deus ou depende do esforço de cada um? Eu não ouvi. Mas quantas vezes nós, na condição de pedintes, ficamos pedindo tudo. Deus, dai-me paz, Deus, dai-me luz, Deus, dai-me amor, Deus, dai-me saúde, Deus, dai-me isso, Deus, dai-me aquilo. E não nos conscientizamos
que com isso perdemos as oportunidades para construirmos aquilo que nos comprometemos antes de reencarnarmos. Deus nos dá possibilidades, nos dá oportunidades, mas são muitos aqueles que se perdem na fé, utilizando a fé cega, aquela que é sustentada pela emoção, sustentada pelo desespero. E é por isso que o Espiritismo nos convida a termos a fé raciocinada, aquela que se mantém na lógica com a razão. Precisamos começar a abandonar as velhas crenças do passado, porque enquanto no presente vivermos o passado, o nosso futuro será exatamente igual. E é por isso que aqui estamos para nos transformarmos e não esperarmos sermos transformados. Alguém daqui ainda deposita a sua fé em velhas crendices? Alguém daqui conhece alguém que já tenha depositado a responsabilidade do dinheiro na quantidade de pratos de lentilha que come de um dia para o outro? Chega esta época do ano, as pessoas já começam a pensar, não posso esquecer de comprar o meu pacotinho de lentilha. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha colocado sementes de uva, de romã, folhas de louro na carteira? Para atrair o quê? Eu não ouvi. Dinheiro. Alguém daqui já vestiu uma determinada peça de uma determinada cor? Para atrair o quê? Não quer falar, não tem problema, a gente respeita a intimidade. Alguém daqui já passou o Réveillon na praia? Pulou 7 ondinhas? Para atrair o quê? Subiu um pensamento ali atrás. Celso, na verdade eu nem sei para que serve. Mas eu vejo tanta gente pulando, eu vou lá também. Alguma coisa boa deve trazer. Quantas vezes somos nós que depositamos a nossa fé em crendices e precisamos começar a depositar a nossa fé no esforço, no trabalho. Quantos são aqueles que se pegam dizendo, espero que Deus me dê um ano novo, mas com as atitudes velhas, com os sentimentos velhos, com os pensamentos velhos, como obteremos o novo se continuamos os mesmos? Quantas vezes nós ainda não entendemos o poder da fé, que é aquela onde nós depositamos a responsabilidade da nossa melhora em nós mesmos. Não podemos, não devemos terceirizar esta responsabilidade jogando nas mãos dos outros. Alguém daqui já ouviu aquelas frases que dizem, está com problemas, entrega para Jesus? Alguém daqui já ouviu isso? Tem uma mais conhecida que diz assim, está com problemas, entrega nas mãos de Deus. Alguém já ouviu isso? Mas qual é a atitude que precisamos ter? Continuar criando os problemas e jogando para Jesus, jogando para Deus resolverem? Ou nos conscientizarmos e não criá-los mais? Primeira ou segunda opção? Mas nós vivemos em qual opção? Mas depende de quem vivermos na segunda opção. E por que muitas vezes nos pegamos dizendo, eu tenho fé que as coisas vão mudar? Se nós muitas vezes não mudamos. Alguém daqui já parou para pensar que o sofrimento é proporcional às atitudes negativas que temos? O sofrimento é proporcional às atitudes negativas que temos. Na medida em que diminuirmos as atitudes negativas, diminuiremos o sofrimento. E nós muitas vezes não mudamos a nossa postura e desejamos resultados diferentes. Existe uma frase que diz, atitudes iguais geram resultados iguais. Cabe a nós não mais repetirmos os delitos do passado para não termos o futuro com as problemáticas e as adversidades que enfrentamos no presente. Alguém daqui já parou para pensar
que temos tempo suficiente para nos melhorarmos, mas este tempo que nos é permitido é o presente, porque é um grande presente, porque temos o aqui e o agora, para mudarmos a direção, para traçarmos uma nova rota, e mesmo assim são muitos aqueles que se apegam a pedir, a esperar, e depositam nas caixinhas de vibrações os seus desejos. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha colocado algum desejo na caixinha de vibração? Eu não ouvi. Eu conheci uma pessoa que depositou os seus pedidos na caixinha de vibração, chegou até a dirigente na semana posterior, perguntando a ela: escuta, quanto tempo a espiritualidade demora para atender os pedidos que foram colocados na caixinha na semana passada? Sim, eu pergunto porque não sei se há necessidade de reforçar. E quantas vezes somos nós que depositamos a responsabilidade das resoluções nas mãos da espiritualidade, nos esquecendo que existe sim o auxílio, sim, existem o amparo, a ajuda, mas somos nós que precisamos aprender a nos ajudar, porque existe um provérbio que diz: ninguém consegue ajudar aquele que não quer ser ajudado. E quantas vezes pedimos saúde, mas não mudamos o nosso comportamento, que continua gerando enfermidades. Quantas vezes somos nós que pedimos paz, mas não mudamos o nosso comportamento, que continua travando guerras mentais, emocionais, verbais e até físicas. Quantos de nós, por quantas vezes, ainda deposita a responsabilidade da sua melhora nas mãos de Deus, nos esquecendo que Deus nos ama e espera que cada um de nós faça o seu melhor para merecer o melhor que deseja. Existe uma outra frase que eu gosto muito que diz: a fé sem ação é morta. E nós muitas vezes só sustentamos o acreditar, mas não movimentamos o agir. E somos nós aqueles que muitas vezes reclamamos. Nós deveríamos pedir ou agradecer a Deus? Eu não ouvi. Alguém daqui já pediu alguma coisa para Deus? Subiu um pensamento todo dia, buscando a reflexão na frase de Paulo de Tarso: tudo dai graças, que significa agradecermos a tudo, e mesmo assim ainda encontramos brechas para pedirmos e reclamarmos. Alguém daqui já reclamou da vida? Levanta a mão, por gentileza, que o mentor ali ficou curioso, ele vai anotar os nomes. Alguém daqui já reclamou da vida? No momento desta reclamação, será que nós já paramos para pensar que existem espíritos em condições muito piores do que as nossas, e nem por isso reclamam tanto quanto nós reclamamos? Deveríamos reclamar ou agradecer? E por que reclamamos? Depende de quem agradecermos. E por que não fazemos? Porque ainda estamos tão associados, aprisionados ao passado, às velhas crenças, que ainda encontramos resistências para mudarmos. Mas nos esquecemos que a mudança que queremos, que desejamos, que almejamos, não se dá de fora para dentro. A mudança que todos nós esperamos se dá de dentro para fora. Alguém daqui deseja um ano novo melhor? Aproveita o momento. Desejamos um ano novo melhor? Sim. Teremos um ano novo melhor? Sim. Subiu um pensamento ali: se Deus quiser, Ele há de querer. Mas quem tem que estar melhor para termos o ano melhor? Mas quantas vezes nós passamos para o ano novo de uma forma tão velha, que quando reconhecemos isso, abrimos a gaveta da vida e encontramos tantos projetos que lá já foram deixados. E ainda se pegando dizendo: quando Deus quiser, eu conseguirei realizar o meu sonho. Nos esquecemos que cada segundo é precioso, porque cada segundo que passa não voltará jamais. Cada ano que passa se aproxima do nosso retorno à pátria espiritual. E todos nós desejamos voltar em quais condições?
Felizes ou preocupados? Quem daqui quer retornar feliz, levanta a mão. Boa. Mas, perante a nossa existência atual, se desencarnássemos agora, retornaríamos como? Felizes ou preocupados? Eu não ouvi. Mas depende de quem para voltarmos felizes? Olha só depende de nós voltarmos felizes, então por que voltaríamos preocupados? Será que fazemos tudo aquilo que nos comprometemos a realizar? Ou ficamos esperando que alguma coisa aconteça? Quantas pessoas ainda se detêm no passo evolutivo, porque querem acreditar que Deus, que Jesus, tem a obrigação de nos dar tudo aquilo que almejamos em nossas vidas. Evolução é individual, é intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Evolução é individual, é intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Quantos são aqueles que ainda depositam nas mãos da espiritualidade aquilo que cabe a cada um realizar na sua própria vida? Bem sabemos que Deus nos ama e por isso nos dá todas as condições para superarmos os obstáculos. Mas são muitos aqueles que ainda se detêm na trajetória evolutiva, reclamando desses obstáculos que, quando superados, nos tornarão mais sábios e mais fortes. A fé se estende na crença que todos nós sairemos daqui vencedores, diante de tantas vezes que já voltamos derrotados por nós mesmos. E que precisamos aproveitar esta nossa melhor reencarnação, como nos diz Emmanuel, porque temos, no momento, a trajetória correta para escolhermos. A vida é feita de escolhas, e mediante as escolhas que fazemos, geramos os resultados. Se os resultados são positivos, é porque a nossa plantação, a semeadura, foi positiva. Mas se nós continuarmos a semear sementes ruins, colheremos frutos ruins. Todos nós podemos ser como aquele bom semeador que saiu para semear as boas sementes, porque todos nós temos potencialidades para isso. Mas não podemos nos esquecer que uma semente não plantada continua sendo apenas uma semente. A semente não plantada continua sendo apenas uma semente. E quantas vezes somos nós que temos a oportunidade de lançarmos no solo fértil de nossas vidas sementes positivas, sementes salutares, boas sementes, e não o fazemos porque ainda reclamamos dos empecilhos que nos colocam o teste na consciência. E precisamos começar a passar por estas provas existenciais, porque são elas que irão carimbar o nosso passaporte rumo ao mundo melhor. E por falar em mundo melhor, alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Última chamada. Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Sim. Para reencarnarmos em um mundo melhor, precisamos estar... E quantas vezes somos nós que sabemos, mas não fazemos, porque esperamos o melhor. Alguém daqui já pediu sabedoria para Deus? Quem daqui já pediu sabedoria para Deus? Levanta a mão, por gentileza. Boa. Ler um livro. Estudar. Como é fácil e cômodo, Deus, dai-me sabedoria. Mas se fosse para Deus nos dar a sabedoria, Deus já teria nos criado espíritos sábios. Mas como Deus não nos criou sábios, e sim na condição simples e ignorantes, é porque precisamos aproveitar as sucessivas oportunidades reencarnatórias para nos autodesenvolvermos. Autoconhecimento, autodesenvolvimento, autotransformação, autoajuda. E nós muitas vezes nos pegamos só pedindo sabedoria, paz, força, saúde. E quantos de nós se esforça para conquistar tudo aquilo que pede?
Precisamos aprender a reforçar a nossa fé. Mas muitos de nós pedem para Deus reforçá-la. E com isso perdemos a oportunidade de utilizarmos as ferramentas que trouxemos para realizarmos o nosso melhor. Ferramenta parada enferruja, água parada apodrece. E nós muitas vezes ficamos estagnados, desejando dar os passos necessários. A espiritualidade nos ama? Sem dúvida. Nos auxilia? Sim. Mas e nós? Fazemos o que com este auxílio? Será que nós mantemos as energias concedidas? Sim, porque quantos são aqueles que assimilam a energia do passe, mas saem lá fora e continuam na sua rotina mental, emocional, atraindo as mesmas impurezas que fizeram com que este espírito buscasse socorro. Precisamos começar a mudar. Eu sei que mudar não é fácil, mas compensador para aquele que já entende as palavras de Jesus. Levanta, anda, pegue a sua cruz, me segue, a cada um segundo, suas obras. Tua fé te curou. Sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Sois capazes de fazer o que faço e muito mais. E depende única e exclusivamente das nossas ações, dos nossos pensamentos. Sim, porque a ciência comprova a importância do pensamento positivo. Mas quantos são aqueles que já iniciam o dia dizendo: hoje vai ser um daqueles dias? A própria criatura já plasma o negativo, esperando que Deus lhe dê o positivo. Alguém daqui já pediu que Deus lhe desse um bom dia? Alguém daqui já pediu para que Deus lhe desse um bom dia? Levanta a mão, por gentileza. Mas é obrigação de quem fazer do seu dia um dia bom? Mas a gente pede para quem? E nós vamos fazer o quê? Precisamos mudar? Vamos mudar? Quando? Só Deus sabe? Ficaríamos aqui a manhã inteira, mas o tempo não nos permite. Falar de fé é aprender a reforçar a força que existe em cada um de nós para conquistarmos aquilo que tanto desejamos. Então, nesta manhã, eu convido a todos aqueles que querem realmente a sabedoria, a conhecerem os livros. Renove as atitudes, que nos convida à transformação, à reforma íntima. Desmistificando a fé, que nos convida a abandonar a fé cega e buscarmos a fé raciocinada. E o mais novo lançamento, Eu Sou Capaz, um livro de mensagens que eu leio agora para encerrarmos o nosso raciocínio da manhã. Vencendo as dores. Não desista de si mesmo. A persistência é amiga da conquista. A dor é como um aguilhão que incomoda e dilacera o coração. Porém, até as dores passam. Substitua a aflição pela certeza de dar a volta por cima, de superar esta fase. Se você deseja chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Lute contra as suas dores. As mudanças podem ser assustadoras, porém fazem parte do crescimento de todos nós. É assim que descobrirá a sua superação. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima das dores e se tornar o autor da própria história. Escreva os capítulos da sua felicidade e diga ao universo: eu sou capaz. Aquilo que lançarmos ao universo reverberará e voltará a cada um de nós com a mesma intensidade. Aqueles que desejarem adquirir os livros para se presentear ou presentearem amigos e familiares neste final de ano,
eu estarei ali do lado de fora, na frente da livraria, aceitando cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas desde que seja para esta existência e de preferência hoje. Luz e paz a todos, um bom domingo. Agradecemos a oportunidade do aprendizado trazido pelas palestras e vamos dar continuidade ao tratamento agora com os passes. Os médiuns já podem iniciar e vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Primeiro, para aprendermos um pouco mais sobre as leis divinas, sobre as leis de nosso Senhor Deus, que tanto nos ama. E segundo, humildemente pedir, Senhor Jesus, que através desses passes, que esses espíritos iluminados que aqui se encontram, sabedores de nossas necessidades, possam tocar nossos corações. Não sabemos a dor e o sofrimento, a angústia que cada um atravessa no momento, mas que possa, Senhor Jesus, esta luz entrar pelos nossos coronários, indo de encontro a cada centro energético, nos reequilibrando, nos fortalecendo, nos dando a certeza de que daqui a pouco tudo estará bem. Podemos, obviamente, sentarmos e ficar esperando que os resultados apareçam, mas temos a escolha, o livre-arbítrio de elevar o pensamento a Ti e pedir forças, sabedoria, esclarecimento para saber o que fazer, para agir e com fé ir buscar o que for melhor para nós. Precisamos, Senhor Jesus, do corpo físico inteiro, sadio, com saúde. Reequilibra, Senhor, nossos centros vitais. Reequilibra nossa pressão arterial, nossos batimentos. Reequilibra nosso fluxo sanguíneo. Elimina, Pai, aquelas dores que tanto nos incomodam, chegando muitas vezes a impossibilitar os afazeres. Cura, Senhor Deus, os nossos pensamentos pessimistas, pensamentos que não condizem com tudo aquilo que espera de nós. Oxigena nossa mente para que possamos, nesses momentos difíceis, elevar o pensamento até Ti, através de uma leitura edificante, através de uma ida até uma casa religiosa e nos aproximar de Ti, para que consigamos não deixar a depressão chegar, e se chegar, que tenhamos o auxílio e a força para sairmos dela. Se nosso problema é de ordem material, inspira-nos a enxergarmos uma saída. Já passamos por tantos e tantos obstáculos ao longo de nossa caminhada. Não será desta vez que iremos tombar. Lembrando sempre que todo tratamento não se encerra
neste momento. Ele se dá principalmente no nosso dia a dia. Através da paciência, exercitando o perdão, a educação, o sorriso, entendendo que aquele irmão que por vezes nos ofende de alguma maneira é um irmão debilitado naquele momento. Não sejamos nós também iguais. E agora, dando sequência, depois de tanto recebermos, vamos vibrar em prol